Podem tomar os assentos. Quero convidar aqui à frente o pastor Rafael. Glória a Deus. Meu professor, meu padrinho de casamento, e mais, meu tutor, né? No período que eu fiquei no probatório, foi? Meu tutor. Esse homem aqui só faltou estar no dia que eu nasci. Nesse dia você estava, não estava? Diga assim. E fez o meu discipulado também, irmãos. Pensa, o homem que acompanhou minha vida, esse aqui, pastor Rocha, deu aula para mim no seminário teológico, né? Assinou lá para eu casar com a minha esposa. Sandra, estou acompanhado da esposa Sandra. Primeira vez que a Sandra vem aqui, né? Primeira vez, Sandra, glória a Deus, seja bem-vinda. E as filhas também, quanto tempo que eu não as via, né? E também, né? O genro, glória a Deus, eu vou deixar que o pastor apresente a família melhor no nome de Jesus, amém? Deus abençoe, pastor. Há uma expectativa no nosso coração. Obrigado pela sua presença. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui mais uma vez. Eu não sei se é a terceira ou a quarta. Mas a terceira com certeza, mas eu acho que é a quarta vez já. Nós estamos juntos aqui. Estão comigo minha esposa, Sandra, de pé, por favor. A Júlia, que é a minha filha mais nova, Esther, que é a mais velha, e Daniel, marido de Esther. Essa é a minha família. Pode se sentar, obrigado. Nós servimos ao Senhor na Igreja Batista Esperança, lá em Santa Luzia, de onde o pastor Cristiano e o senhor Gisele são originários da cidade lá. Fomos membros da mesma igreja, a Igreja Batista Bethesda, durante um tempo. Depois eles foram para a congregação do Belo Vale, lá a igreja emancipou, se tornou a Igreja Batista Vida, e de lá eles vieram para cá pastorear vocês. E é muito bom estar junto com vocês outra vez. Renovo. Glória a Deus. Vamos ler 1 Reis, capítulo 19, versos de 1 a 8. 1 Reis, capítulo 19, versos de 1 a 8. Você pode ficar de pé, por gentileza? Glória a Deus. Reis 19, verso 1 até o 8. Podemos ler? Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Podem se sentar, irmãos. Charles
Finney, o avivalista lá dos Estados Unidos, ele tem uma frase interessante, que ele dizia o seguinte: que a simples ideia de avivamento sugere que houve um declínio espiritual. Quando nós falamos em renovo, também há, de certa forma, a sugestão de que nós estamos desgastados. E é assim que encontramos o profeta Elias aqui nesse texto. O reinado de Acabe durou mais ou menos entre 870 e 850 a.C. e foi, assim, um dos períodos mais tristes na história de Israel com Deus. Acabe se casou com uma mulher perversa chamada Jezabel, uma mulher que não era de Israel, ela era cananeia, era filha do rei cananeu Etbaal, rei dos Sidônios. E Jezabel, quando veio para Israel, ela não só introduziu o culto a Baal, mas tornou o culto a Baal um culto oficial de Israel. Isso significa então que o Estado de Israel passou a ter o culto a Baal como um dos seus cultos oficiais, ao lado do culto a Jeová. Então nós temos um período em que Israel divide o coração entre Jeová e Baal. E Elias então foi levantado pelo Senhor para combater essa prática demoníaca. Como resultado desse combate, ocorre o enfrentamento de Elias com os profetas de Baal lá no Monte Carmelo, está lá no capítulo 18 do livro, para que então se definisse qual era o Deus verdadeiro em Israel. E é lógico que Jeová se manifestou e mostrou a Israel que ele é o único Deus. O próprio Israel, quando acontece toda aquela situação do capítulo 18, declarará: o Senhor é Deus. A história da vida de Elias, ela é fascinante, porque ela mostra para nós um servo de Deus como uma pessoa como outra qualquer, que sofre desgastes, que sofre desânimos, e que se Deus não intervier a favor dela, ela será destruída por esse desgaste e por esse desânimo. O próprio Tiago diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E aqui nós encontramos Elias envolto nessas paixões, aqui no capítulo 19, amedrontado, desgastado pela obra de Deus. Olha que interessante isso. Elias está desgastado porque ele fez a obra de Deus. Talvez ele pudesse pensar assim: se eu tivesse ficado na Tisbe, a minha cidade, eu não estaria com esse problema todo. E talvez você esteja aqui hoje desgastado pela obra de Deus e pensando assim: se eu não tivesse me envolvido com a obra de Deus, eu não estaria tão desgastado como eu estou hoje. Eu comecei a pastorear com 25 anos de idade, estou com 50, 25 para 26. Esse ano, no dia do meu aniversário, agora 1º de julho, eu farei 51 anos de idade e 23 anos de consagração ao ministério, porque eu fiquei 2 anos no período probatório. E eu vou te falar a verdade: a obra de Deus é desgastante. A canção do Lado Gross, quando ele diz que está gastando os dias dele com o Senhor, realmente nós estamos gastando os nossos dias com o Senhor. E Elias se encontra desgastado, e é mesmo do desgaste de Elias e do renovo que Deus trouxe à vida dele que eu quero falar com você nesta noite. Porque da mesma obra, da mesma maneira que a obra de Deus nos desgasta, o Deus da obra nos renova. Levando a desanimar e a desistir daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para fazer. Aqui estamos nós com Elias, um homem que orou e ficou 3 anos e meio sem chover, e depois ele orou de novo e choveu. O homem que não temeu 850 profetas de Baal e de Azerá. Um homem que multiplicou a farinha do viúvo. O homem que Deus enviava porcos para levarem comida para ele. Um homem
Deus agia tão fortemente através da vida dele, que quando ele se manifestou para cá para declarar a seca, ele disse assim: não choverá senão segundo a minha palavra, porque Elias sabia que a palavra dele era a palavra de Deus. Mas agora Elias está desgastado. De repente não se sabe exatamente porque esse homem tão experiente no relacionamento com Deus, que realizou obras grandiosas pelo poder de Deus, teve medo das ameaças de Jezabel e se desgastou a tal ponto de querer a morte. No início do culto, nós cantamos juntos aqui que queremos ser soldados experientes. Eu só lembro da palavra experiente e calejados. Só que quando dá calo, dói, irmãos. Não existe calo sem desgaste da perna e da mão. A minha mão dá calos com muita facilidade. Nunca trabalhei com enxada, não me dou bem com a enxada. Mas eu não sei porque eu tenho calos nas minhas mãos, de extrema facilidade que dá calo nas minhas mãos. E calo incomoda. Calo traz lembranças dolorosas. Elias está com a alma calejada, desgastada. Ele desistiu, entregou os pontos, saiu de Jezreel, onde ele estava, e foi para Berseba, mais ou menos 160 quilômetros de distância. Para nós hoje são cadezinhas, para no carro 160 quilômetros, 2 horas e meia. Mas imagina esse homem. Ele está tão desgastado que ele sai andando 160 quilômetros sem rumo. E quando ele chega em Jezreel, ele deixa o moço dele, e a Bíblia diz que ele anda mais o caminho de um dia no cavalo, entrando entre 25 e 30 quilômetros, deserto adentro, sozinho. Esse homem está tão desgastado que ele vai sozinho para dentro do deserto. Elias está cansado, desgastado. Encontrou uma árvore, sentou-se debaixo dela e pediu a morte, porque já não aguentava mais. O Senhor se manifestou a ele, o restaurou e o enviou a Horebe, o Sinai, onde o profeta se encontra face a face com Deus, no mesmo local em que Moisés o havia encontrado cerca de 600 anos antes. Lá no Monte Horebe, a sarça ardia. Moisés queria entender por que a sarça ardia. Diz um cântico muito antigo. É nesse lugar, no lugar de aliança, que Deus leva Elias para renovar. Na hora do desgaste, meu irmão, você tem que ir para o lugar da aliança. O Jim Mary, que é um teólogo do Antigo Testamento, ele diz o seguinte, que o mesmo Deus do Carmelo, aquele Deus fantástico, que fez cair fogo do céu, que eliminou todo o sacrifício, as pedras, o altar e até a água que estava em volta do altar, é também o Deus do Horebe, aquele Deus que se manifesta depois de um sussurro suave. O Deus que traz um poder espetacular no Carmelo é o Deus que vai a Horebe e diz para Elias assim: o que você faz aqui? É o Deus que está onde nós, mesmo desgastados, também estamos. Ele vai ao nosso encontro, porque como diz o Salmo 103, verso 14, Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Aleluia. Por isso que Ele vem atrás de nós. Deus não se decepciona quando nós nos sentimos desgastados e temos vontade de desistir. Deus não fica decepcionado com essas coisas, pelo contrário, Ele vem ao nosso encontro e nos renova. E Deus está aqui nesta noite para te renovar. A história de Elias, irmãos, é a nossa história: milagre, luta, cansaço, desilusão, depressão, amargura, restauração. Tem quanto tempo que você ficou doente com aquele negócio lá que você foi internado? 4 anos. 4
chega, não mexo mais com o que eu estava mexendo, desgastei, cansei, desiludi. Eu te peço em nome de Jesus, abre seu coração hoje, escuta o que Deus vai te falar nessa noite, porque Ele vai te renovar em nome de Jesus. E para tanto, meu irmão, eu quero te mostrar a partir da história de Elias, que o renovo de Deus em nossas vidas, ele se dá através de algumas coisas. A primeira delas é que o renovo de Deus nas nossas vidas, ele passa necessariamente pela confiança que nós temos de que o mesmo Deus que nos manteve lá no início, nos mantém agora, nesse momento de desgaste pelo qual estamos passando. No capítulo 17, ele tem a história lá do Querite, que os corvos levam o alimento para Elias, e depois ele tem a história da viúva de Sarepta, onde aquele milagre de multiplicação acontece. Só que o desgaste das batalhas na obra de Deus fizeram com que Elias se esquecesse de quem o mantinha, porque ele era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Sabe o que eu acho tremendo na Bíblia? É que a Bíblia não esconde as fraquezas dos heróis dela. O próprio Senhor Jesus, a Bíblia diz que lá no Getsemane, desgastado pela obra de Deus, ele fala com o Pai assim: passa de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia, se for a tua vontade, não a minha. O próprio Senhor Jesus é o momento do desgaste dele. Ele vem de 3 anos e meio de lutas intensas da obra que o Pai deu para ele realizar. Da mesma forma, Elias está lá no deserto desejando a morte, porque foi ameaçado por Jezabel. Alguém pode dizer assim: vai dar comer de uma mulher? Não é uma mulher qualquer, é ela quem manda no reino. Acabe era um Zé Banana, frouxo, já diz o ditado, que casa de mulher manda até o galo canta fino. Ele nunca assumiu uma postura de homem na casa, ficava chorando. Lembra da história de Nabal e da vinha, que ela chegava em casa: eu queria a vinha de Nabal, Nabal não quis vender para mim. Então ela não era uma mulher qualquer. A alma de Elias estava angustiada com os desdobramentos que a obra de Deus teve, que o serviço que ele prestou a Deus tinha trazido sobre ele. Irmãos, é normal ter medo. Eu tenho medo de quem diz que não tem medo. O que não é normal é no momento do medo nós pensarmos que as nossas angústias, que o nosso desgaste, que as nossas desilusões são mais poderosas do que o Deus que nos chamou lá no início. Isso não é normal. Elias no verso 4 fala assim: eu já tive o bastante, Senhor. Ele está dizendo assim: eu cheguei no meu limite, tira a minha vida. Estava desgastado? Estava. E esse desgaste levou Elias a pensar que Deus não poderia renová-lo. Não deixe isso entrar no seu coração. Amém. Deus te sustenta, te sustentou até aqui, te sustentará até o fim e te renovará quantas vezes forem necessárias, porque Ele é contigo. E Deus está lá no monte em busca de seu servo desgastado para renová-lo e enviá-lo numa nova missão. Deus está cuidando de você. Levante, come e beba, porque a caminhada será longa. E Deus não ilude ninguém. O anjo diz para ele. Aí nós entramos aqui no segundo tópico. O renovo de Deus nos diz então que ainda que nós mesmos não busquemos o renovo, Elias não está buscando renovo no Oreb, ele está buscando a morte. Ainda que nós mesmos não busquemos o renovo, Deus nos ama tanto que Ele vem ao nosso encontro. Ele próprio vem atrás de nós e nos renova. Os versos de 5 a 8 nos mostra Elias desgastado, e ele não queria renovo, e ele queria a morte. Agora olha que interessante,
Por que ele foge, irmãos? Porque Jezabel quer matá-lo, mas ele não quer a morte. Era só que ficar onde ele estava. Aquela endemoniada não estava querendo matá-lo. Sabe o que acontece? O desgaste traz tanta confusão a nós, nos traz tanta confusão, melhor dizendo, que nós já não sabemos mais nem o que queremos e muito menos o que precisamos. Quando estamos desgastados, não é hora de tomarmos decisão, é hora de buscarmos o renovo de Deus. A Bíblia conta a história de Elimeleque, marido de Noemi. Esse homem pegou a esposa, os 2 filhos e foi para uma terra de um Deus estranho, porque havia fome em Israel. Ele está desgastado com a situação e toma uma decisão perigosa dessas. Ele deixa a terra da aliança para ir para uma terra de idolatria, porque ele estava desgastado. Para onde você vai na hora do desgaste, meu irmão? Vá buscar o Senhor e o renovo que Ele pode trazer. Paulo escreveu nos Romanos capítulo 8, versos 26 e 27, ele diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, em nosso desgaste, em nosso desânimo, em nossa desilusão, em nossa decepção, porque não sabemos orar como convém. Você não sabe nem orar, olha para você ver, e nem eu. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira. Olha Deus nos renovando. Olha Deus vindo atrás de nós para nos renovar, com gemidos inexprimíveis. Não tem como expressar o cuidado de Deus por nós. Eu ficaria aqui a noite toda tentando dizer. E sabe por que essa cuidado vem de nós? Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Então, desgastados, estamos confusos, não sabemos o que queremos nem o que precisamos, mas o Espírito Santo do Senhor, o nosso Deus, intercede por nós. Aleluia. É por isso que temos renovo na presença dEle. O desgaste não nos matará se nós buscarmos renovo no Senhor. Note bem, meus irmãos, a primeira vez que o anjo vem a Elias, ele diz apenas: levante e coma. O anjo não manda ir, porque o anjo sabe que será necessário um processo maior. E Elias dorme de novo, não desgastar aquele cara. Deus não tem pressa, Ele fará o que tem que ser feito no tempo dele. Elias acorda, o anjo fala com ele de novo: coma de novo. E agora o anjo diz para ele: porque o caminho será muito longo. Vai chegar uma hora que você vai ter que levantar e andar, meu irmão, porque é para isso que o renovo de Deus vem sobre nós. Elias não sabia o que buscava e nem o que precisava, Deus sabia. Efésios 3:20 diz que Deus faz infinitamente mais do que nós pensamos e pedimos, pelo poder dele que opera em nós. A segunda vez o anjo então fala para ele: levante, coma, beba, porque o caminho é longo. São 40 dias de caminhada até Horebe. O renovo começou. Elias tem de volta o senso da origem do sustento dele. Elias volta a entender que aquele Deus que apareceu lá no ribeiro de Querite mandando os corvos, está aparecendo agora lá no deserto e o alimentando de novo.
Quem te renova é Deus. E deixa eu abrir um parêntese aqui, irmãos, não está dentro do nosso assunto não, mas Deus me move de falar isso nessa noite. Nós estamos vivendo esse momento de crise no Brasil, e quantas crises esse país já teve, meu irmão? Desde que eu era menino, no tempo de José Sarney, eu estou ouvindo falar de crise. Tsunami, cabelamento de preço, congelamento de preço, maquininha que remarcava, gerente do mercado sendo preso, era uma loucura. Não tinha produtos no mercado, o preço era um de manhã e outro de tarde, o cara recebia o salário, saia correndo, feito um louco para ir para o mercado para comprar antes que remarcasse os produtos. E quem nos trouxe até aqui? 2016, teve 15, 16, aquela crise terrível do governo da Dilma. Quem nos trouxe até aqui? 2020 teve pandemia. Quem nos trouxe até aqui? Elias está entendendo isso de novo. Eu espero que você entenda hoje, em nome de Jesus, e seja renovado por Deus. Caminhou 40 dias e noites até Horebe. O Deus que te levantou para a obra dele é o Deus que te sustenta e te renova. Levante, come e beba, porque o caminho ainda é longo, ainda tem muito para você fazer, meu irmão. E Deus fará por você. Precisamos de renovo, isso pode levar tempo, mas esse renovo só se iniciará se nós voltarmos a depender de Deus e de seu alimento. Elias prestou atenção nas circunstâncias desgastantes e não no sustento de Deus em meio a elas. As circunstâncias desgastantes continuarão acontecendo. A palavra de Deus não nos engana quanto a isso. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Aleluia. Está desgastado? Deus tem renovo para a sua vida. Levante, come, beba e vá. Deus ainda tem obra para realizar através de você. Deus olha para Elias e diz para ele: vai ungir Azael sobre a Síria, vai ungir Jeú sobre Israel e vai ungir Eliseu para substituir você. Ainda tem o que fazer. E por fim, o renovo nos devolve o senso da presença de Deus e da comunhão com o povo de Deus. Elias estava sozinho no deserto. E ele estava sozinho. Os versos de 9 a 18 vão falar disso. Elias estava sozinho porque ele ficou sozinho. Não tem jeito de caminhar sozinho. Por isso que Jesus criou a igreja. Desde que o homem caiu, Deus tem em seu plano a criação do povo dele. Porque nós não podemos andar sozinhos. Adão estava sozinho no Éden, melhor lugar que podia existir nesse planeta. Mas Deus olhou para aquilo e disse: não é bom o homem ficar sozinho. Nunca foi bom. A única coisa que não é boa na criação é a solidão do homem. Tudo mais Deus olhou e não é bom. O dia que ele criou o homem foi muito bom. Mas quando ele olhou para o homem sem uma companhia, ele falou: não é bom. Tem que pôr alguém junto. Estamos vendo o tempo dizer que igreja local é desnecessário, que congregar é desnecessário. Isso é do diabo. Igreja local é proteção, é ambiente de crescimento. Eu só cresço quando eu sou confrontado. Como eu serei confrontado sozinho? Quem me confrontará? Eu mesmo? Nunca. Eu acho que eu sempre estou certo. Depois que Deus renova o profeta, Deus renova duas coisas nele: senso da presença de Deus e a comunhão com o povo de Deus. Presta atenção. O Senhor chega para Elias e diz assim: o que você está fazendo aqui? Então Deus está lá com ele. Aleluia. Ele diz: sou eu, fui fiel, agora só restou eu. Ele falou: não, Senhor. Deus pergunta isso para ele duas vezes, ele dá a mesma resposta: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Verso 10 do capítulo
capítulo 19. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estou procurando matar. Ele não quer morrer? Ele não está sozinho. Deus olha para o Senhor e diz: eu guardei 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Você não está sozinho, meu irmão. Deixa Deus te renovar na comunhão dos santos. Sozinho o desgaste te matará, mas se você estiver na comunhão do povo de Deus, há renovo para a sua vida. Aleluia! Oh, glória a Deus! Está desgastado, meu irmão, minha irmã. Você não luta sozinho, você não luta sozinha. Ainda tem gente que teme a Deus e que está disposta a fazer a obra do Senhor do seu lado. Do seu lado. Perceba a presença de Deus e entra em comunhão com o povo santo. Sabe por quê? Porque tem obra ainda para fazer. Eu disse agora há pouco, Deus disse para Elias assim aqui: desce, vai ungir Azael, vai ungir Jeú, vai ungir Eliseu. Desce. Tem tanta coisa para você fazer ainda, mas ficará alguns anos ainda depois disso aqui. Profetizará a morte de Acabe, profetizará a morte de Jezabel. Ainda há o que fazer. Quando Deus diz para ele assim: o que você faz aqui? Deus presente no meio da tormenta. Você não está sozinho no seu desgaste, e é por isso que tem uma grande chance de você ser renovado hoje. 2025 só começou. Quando o pastor Cristiano me fez o convite, ele disse: é o trabalho que nós fazemos no início do ano, para a gente ser renovado e trabalhar durante o ano. Você não é renovado para ficar em casa, não. Você é renovado para ir se desgastar de novo, porque depois do desgaste tem renovo de novo. E para isso que o Senhor nos renova. Chega de desânimo, então. Hoje é dia de renovo. Aleluia. Quantas vezes nós nos entregamos? Mas a palavra do Senhor para nós hoje é: tem renovo. Chegando ao fim, então, eu quero que a gente lembre um pouco da história de Pedro. Negou Jesus 3 vezes porque estava com medo, se afastou. E é interessante que Jesus se manifesta a eles lá na casa onde eles estavam. Jesus tem um diálogo, não comenta, não fala nada com Pedro. E depois Jesus nos encontra na praia, quando eles estavam pregando João 21, estão lembrados? Pedro estava sem a vestimenta de cima, ficou com vergonha, pulou dentro d'água. Jesus lá na praia gritou assim: ô, tem uma coisa de comer aí, pegaram alguma coisa? Pedro percebeu que era ele, os outros também voltaram. Pedro chega meio ressabiado, vai encostando. Jesus já estava com o peixe assado. Olha o sustento do Senhor. Eles tinham pegado nada, disse: joga a rede do outro lado. Pegaram no tantão, mas quando chegaram lá já tinha peixe assado. E Jesus vai conversando, ele olha para Pedro assim: aqui, ô Simão, você me ama? É a hora do renovo. É no amor de Deus que nós somos renovados. Então, apacenta as minhas ovelhas. Vai trabalhar para mim, Senhor. Esquece o desgaste, se apega ao renovo e vá trabalhar. Chega. Isaías 40, o pastor Cristiano leu na abertura do culto, do 27 ao 31. Só que eu vou ler na Bíblia a mensagem. Não
é nenhuma versão, é uma paráfrase. Não é a primeira Bíblia que eu tenho para leitura, mas eu gosto muito do texto, é cheio de poesia. O Jim Peterson, ele faz essa poesia toda no texto. Preste atenção no que ele diz. Por que você iria se queixar, ó Jacó, ou chorar, Israel, dizendo: o Eterno se esqueceu de mim? Ele não se importa com o que acontece comigo? Vocês não percebem nada? Olha o que Isaías está falando para esse povo. Vocês estão queixando que o Eterno não se importa com vocês? Não prestem atenção? O Eterno não vem e vai. Ou seja, Deus não fica mudando. Ele permanece. No seu dia de desgaste, Ele permanece. O dia que você não tem força nenhuma, Ele permanece. Ele está lá, melhor dizendo, Ele está aí, Ele está aqui. Ele é o Criador de tudo que vocês conseguem ver ou imaginar. Agora, um Deus tão grande assim não vai conseguir cuidar de nós, tão pequeninos como somos, meus irmãos. Jesus um dia olhou assim: olha as aves, não plantam, não semeiam, não colhem. Olha as aves, morrem de fome. Olha os lírios. Nem Salomão se vestiu como um deles, em toda a sua glória. Ele está aqui. Ele não entra em estado, nós nos desgastamos, Deus não. Aleluia! Ele não entra em estafa, não faz intervalo. Eu gosto dessa frase dele aqui, irmãos. Não faz intervalo para recuperar o fogo. Deus não é igual cavalo cansado, não, irmãos. Deus não faz intervalo para recuperar o fogo. Ele conhece tudo, nos mínimos detalhes, diz o texto da mensagem. Ele fortalece os que estão cansados. Está cansado, meu irmão? Deus te fortalece hoje. Renova as forças dos que desistiram. Já até desistiu, Deus te renova, então volta para o trabalho. Pois até os jovens se cansam. Está cansado, Henrique? Até os jovens se cansam e desistem. Não é vergonha nenhuma cansar, meus irmãos. Os jovens na flor da idade tropeçam e caem, mas são os mas de Deus, os que esperam no Eterno renovam as suas forças. Aleluia! Abrem as asas e voam alto como águias, correm e não se cansam, andam e não ficam exaustos. Aleluia! Deus tem renovo para a sua vida. Corra para a presença dEle, corra para o abrigo dEle, vá para debaixo das asas dEle, porque Ele te renova. Que nunca, nunca falte o renovo de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Muito obrigado, pastor, pela confiança, pelo convite, e que a Igreja Batista Luz do Evangelho, a cada dia, a cada instante, receba o renovo de Deus sobre ela. Que as suas tendas se alarguem para a direita e para a esquerda. Que o Senhor te encha de vigor. Que os seus dias sejam como os da águia. E que Deus te renove em todo o tempo, em nome de Jesus. Deus te abençoe, pastor Cristiano.
precisa de um renovo nessa noite. Você que precisa de um renovo, vem aqui, nós vamos orar por você. Os pastores venham também para nos ajudar nessa oração. A equipe de louvor sobe aqui. Pastor, muito obrigado, querido. Deus o recompense por tamanho esforço, empenho. E ao Senhor e a sua família também. Vem correndo, você que precisa de um renovo. Venha, venha, não perca essa oportunidade. Aleluia. Ei, meu Pai, Senhor, é o Senhor que está aqui, Pai, e é o Senhor quem renova, meu Deus, e a Tua palavra foi liberada, meu Pai, e nós cremos na Tua palavra, Senhor, e estamos agora dispostos a receber o renovo do Senhor, meu Deus, para caminharmos muito tempo, para caminharmos um longo período de tempo, meu Pai. Portanto, meu Deus, vem aqui, Senhor, renova o Teu filho, renova a Tua filha, em nome do Senhor Jesus. A equipe ministro louvor e os pastores venham orando com imposição de mãos agora sobre essas vidas que aqui estão, e vocês serão renovados hoje, em nome do Senhor Jesus. Tenha fé, estenda suas mãos na posição de quem vai receber. Vai orando, pastores, vai orando com imposição de mãos. Oh, meu Deus, oh, meu Senhor, oh, meu Rei, aleluia. Vamos orar, vamos adorar. Vai jogando essa coração aqui, meu Deus. Renova, papai. Renova, Senhor. Renova, Rei da Glória. Renova o Teu povo. Você aqui está. Renova, oh, meu Deus. Vocês estão lá atrás. Vocês estão lá.
seja